Fala galerinha bonita, tudo bem? Aqui é a Bolovo do Bolovo Literário e hoje a gente vai conversar sobre um clássico, até polêmico, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mas antes da gente ir pra resenha, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Então bora acompanhar. Esse livro foi a escolha para minha primeira leitura coletiva, no caso que eu organizei, e foi uma boa estreia, porque eu tava de ressaca literária até então. Não tava conseguindo ler nada. E aí, como esse livro é curtinho, foi uma ótima estreia. Eu ainda separei por semana pra gente poder ir discutindo conforme nós vamos lendo, né? Eu acabei lendo antes de todo mundo, consegui terminar o livro muito rápido. Então eu saí um pouquinho dessa ressaca. Foi minha salvação, gente, porque eu li 2 livros em abril inteiro, né? Esse e Aferidor, Esferas da Vida. Mas enfim, vamos focar nesse aqui. Eu vou tentar trazer um pouquinho sobre a escrita, sobre o autor e falar um pouquinho dos personagens que eu preciso falar da minha raiva de alguns personagens. Mas vamos falar um pouquinho do Orwell, né? George Orwell é um pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, ele foi combatente antifascista na Guerra Civil Espanhola. Ele é um jornalista, mas ele é um crítico ferrenho de regimes totalitários. Tanto fascismo quanto comunismo, ele é bem crítico a esse tipo de regime. 1984 é uma outra grande obra dele, e ele é reconhecido por estar envolvido com temas políticos e sociais. Outro livro que eu quero muito ler dele é Dias na Birmania, que fala um pouco sobre essa guerra que ele participou, né? E como isso foi moldando a escrita dele. Mas, assim, A Revolução dos Bichos é um livro antigo, é considerado um grande clássico da literatura. E ele se passa na Inglaterra, ele se passa na Granja do Solar, que é uma fazenda com vários animais, várias coisas, enfim. O dono da fazenda é o Sr. Jones, e ele maltrata os animais, assim. Ele pega todo o lucro, enfim, como um bom dono de fazenda. Só que depois de um discurso do Grande Major, que era o porco mais antigo da fazenda, falando sobre os animais serem livres, sobre eles usarem as próprias coisas que produzem, não serem explorados, não ter limite de comida que o Sr. Jones que escolhe. Então ele deu essa ideia, né? Foi um sonho que ele teve, ele compartilhou o sonho com os animais. E nisso plantou a sementinha da revolução. Depois de um tempo, o Major morreu. Ele foi... os bichos foram matutando a ideia, foram começando a tentar se organizar para ter essa revolução algum dia. Acabou que, depois de alguns dias, semanas e afins, onde o Sr. Jones até esqueceu de alimentar os animais, foi quando aconteceu a grande revolução. E os animais expulsaram o Sr. Jones e os seus empregados e assumiram o controle da fazenda. Dando isso, criaram a ideia do animalismo e criaram os 7 mandamentos, que ia ser o guia dessa revolução. Eu vou ler aqui para vocês os 7 mandamentos do animalismo. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Não tô falando os números, né? 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7.
todos os animais são iguais. A revolução começou com esses 7 mandamentos, com esses 7 mandamentos do animalismo, que é o nome que eles deram para a revolução. Dito isso, vou falar sobre os personagens. Temos alguns personagens principais aqui, que começa tudo com Napoleão e com Bola de Neve, que são os porcos, líderes da revolução. Temos o Sansão e a Quitéria, que são os cavalos. Eles representam esse povo trabalhador, leal e explorado. O Benjamin, que eu acho que é o meu personagem favorito, que é o burro. Ele é cínico, ele é observador, ele fica... Temos os cães, temos o Moisés. O Moisés é o corvo, que ele prega a ideia de um céu, de... Enfim, é a representação religiosa da ideia. Temos as ovelhas, que são essa grande massa que aceita tudo que os porcos fazem. E, inclusive, elas têm o lema de 2 pernas ruins, 4 pernas boas. É bem interessante. Mas começou a revolução. Napoleão e Bola de Neve são os líderes, eles vão conversando sobre isso, eles vão organizando a fazenda, né? Como os porcos são os animais mais inteligentes dali, aprenderam a ler e tudo mais. Bola de Neve, coraçãozinho, é inteligente, é idealista, mas em certo momento ele é sabotado. Napoleão é o tirano desse livro. Que ódio do Napoleão. Porque ele... Tem um certo momento que ele expulsa o Bola de Neve, né? Porque ele quer que os porcos comam mais, que começa a vir esse regime opressor por parte do Napoleão. Temos o Garganta, filha da puta, que o ódio desse porco. Ódio. O Garganta, ele é o aviãozinho do Napoleão. Ele é o que passa... Ele tem, assim, uma oratória de milhões que ele usa pra merda. Pra falar merda. Então, ele vai moldando a cabeça dos animais ali. Eu ia falar das pessoas. Ele vai moldando a cabeça dos animais. Porque ele é um... filha da puta. É todo mundo filha da puta. Gente, eu passei tanta raiva. A minha vontade era fazer torresmo. Comprar um porco, chamar de Napoleão, só pra fazer torresmo. Mas, enfim... a obra, ele é uma alegoria à Revolução Russa, ele é uma crítica aos regimes totalitários. O pós-fácil foi escrito por Christopher Hitchens. Esse pós-fácil, ele relaciona Napoleão a Stalin e relaciona a Bola de Neve ao Trotsky. Mas... assim, eu acho que como livro político eu ignoro. Eu acho isso aqui uma distopia maravilhosa, uma literatura fantasiosa maravilhosa. Eu tendo a nem entrar nisso porque o livro foi... tanto esse quanto 1984 foram usados como propaganda anticomunista pelo governo dos States. Então, eu tendo a... Nem vou entrar nessa parte. Vou falar do livro, do negócio bonitinho. Orwell, sim, usou o livro, essa fábula, como uma crítica e um aviso, né, ao regime totalitário, a um fascismo, mas que a crítica... é ampla. Por mais que eles tenham usado isso como uma crítica anticomunista, um livro anticomunista, eu acho que ele é muito mais amplo e ele relaciona qualquer forma de autoritarismo. O prefácio da edição ucraniana, que é um dos últimos textos que ele escreveu, ele mostra exatamente isso, Orwell contra o fascismo de forma geral, né? Só que ela foi uma obra instrumentalizada depois para propaganda anticomunista. Que eu não acho que tenha sido o único foco dele, e sim, tipo, no apanhado geral. Faz sentido?
Tá. Mas vamos falar sobre a leitura, né? Eu achei uma fábula distópica maravilhosa, maravilhosa. A escrita é fluida, é direta, os capítulos são curtos, é um livro muito bem amarrado. A tensão vai construindo ao longo da história, muito legal. A frustração de ver os animais sendo manipulados. O ideal inicial foi distorcido. Eles ficam tipo, mas não era assim. Aí vem o Garganta e fala, como assim não era? Era exatamente assim, você tá louco? Sabe? Garganta. Filha da puta. Enfim, conforme o livro vai avançando e o comportamento dos porcos vai mudando, eles vão mudando os mandamentos. Então, a maioria dos animais não sabe ler. Eles escrevem esses 7 mandamentos que eu li numa parede grandona. Só que eles vão editando esses mandamentos conforme vai passando o tempo. Pra não meter um tipo, tava escrito lá, vocês que não leram, sabe? Tanto que eu marquei aqui que Todos os Bichos São Iguais, que foi o 7º, ele vira Todos os Bichos São Iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Então, é complicado. Todos eles vão mudando, vão sendo manipulados de uma forma assim, gente, que raiva. Eu passei raiva. O livro é velho. Eu já tinha lido ele, mas agora eu li ele de novo. Eu tô com mais raiva ainda, mas tudo bem. Vamos lá. Eu fiquei triste com o Sansão. Porque a trajetória do Sansão, cara. É foda. É foda. Eu acho que o Sansão é. Benjamin é meu personagem favorito, mas o Sansão me doeu. Porque ele sempre falou que. Vou continuar trabalhando, vamos embora. A solução é trabalhar mais. Então, tipo, partiu, né? E o fim dele é complicado. A trajetória dele é doída. E assim, a cena dos porcos com os humanos no final é do cacete. Gente, que raiva. E assim, Napoleão terminou o livro com cerca de 150 quilos. Um porco de 150 quilos. Pensa na pururuca gostosa que não ia ser. Enfim. Eu super entendo a crítica política, mas, gente, eu realmente gostei muito da escrita. Eu acho que a pessoa que me faz um personagem que eu odeio a ponto de querer fritar em 1000 pedacinhos, literalmente, porque ele é um porco e, bom, bacon, é um livro bem escrito, porque 1000 emoções, 1000 ódios. E eu li ele muito rápido. Eu gostei disso porque, como eu falei, eu estava em ressaca literária e eu precisava de um livro que me fizesse sarar. Então eu falei assim, vou reler um livro, vou parar um pouquinho do Kindle, vou pegar livro físico e vou reler ele, que eu já tinha lido quando eu tava lá no ensino médio, sabe? Então foi bem gostoso ter essa nova visão dele, tanto que eu quero muito ler Metamorfose, que também foi um livro que eu li quando eu era mais nova. Agora falando de pós-fácil e dos textos complementares, né? Christopher Hitchens, ele foi um escritor, crítico, um jornalista político. Eu falei que ele interpretou Napoleão como Stalin e o Bola de Neve como Trotsky. Ele fala da ausência do Lenin. Ele faz o mesmo link com 1984, que ele usa a mesma ideia. Mas o discurso dele não me apeteceu muito não, viu? Sinceramente. Ele tenta trazer esse lado muito político pra obra, o que eu entendo, mas lendo o prefácio do Orwell, você fica tipo, não é bem assim que a banda toca. Apesar de sim ele ter raiva com o regime comunista stalinista,
Dá pra ver que o problema dele é geral. Tipo, totalitarismo em geral. O povo tem uma cara, tem uma vontade de ir pro cara ao fascismo que enfim, vamos lá. Revolução dos Bichos é muito mais do que ele traz, né? É uma fábula, é uma crítica, é inteligente, é utópico, mas é realista, é sobre revolução, é sobre poder, é sobre manipulação. Como a história se repete quando a gente esquece os nossos princípios, aquilo lá do começo. Então, assim, vale muito a pena. Pra passar raiva, tá? Porque, como eu disse, Pega ele, frita ele, faz purê. enfim. Torresminho. Se vocês leram, comenta aqui o que mais marcou vocês. Se não leu, me diz se isso te animou a ler. Aqui eu tenho outros vídeos com a leitura do mês. Como eu disse, essa aqui foi uma leitura coletiva, então já fico com o convite para participar da próxima, que eu não escolhi ainda. Mas é isso. Não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, se hidratem e até a próxima.